A passagem de hoje é 1 Pedro 3, versículos 15 a 22. Vamos ler juntos. Antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Amém. Hoje, com a palavra de 1 Pedro 3, versículos 15 a 22, quero compartilhar uma mensagem com o título Cristo, a razão da esperança. 1 Pedro é uma carta enviada aos santos que estavam em meio ao sofrimento. Naquela época, os cristãos eram mal compreendidos socialmente, eram criticados e às vezes também tinham de enfrentar perseguições. Nós costumamos imaginar que a perseguição foi extremamente intensa, mas, na verdade, ela aconteceu principalmente de forma localizada, e não foram muitas as ocasiões em que houve perseguição em escala geral. Por isso, ao ler 1 Pedro, creio que será mais útil lembrar que esta carta foi escrita enquanto os crentes atravessavam tempos de perseguição, ou de qualquer modo, tempos difíceis. Mesmo vivendo neste tempo, também há momentos em que sofremos perdas por crer em Jesus, e há momentos em que passamos por situações injustas. Talvez as pessoas não possam nos perseguir abertamente, mas há ocasiões em que essas coisas ainda nos afetam. Pensando assim, podemos ligar o contexto de 1 Pedro à nossa vida hoje. De todo modo, em meio a essa situação de perseguição e dificuldade, Pedro pergunta aos santos: por que vocês estão vivendo assim? Várias passagens de 1 Pedro apresentam uma resposta a essa pergunta. E o texto de hoje também pode ser visto como uma resposta a ela. Com base no texto de hoje, podemos dizer que os santos são pessoas que possuem uma esperança que o mundo não consegue entender, e a razão dessa esperança é somente Cristo. É Jesus Cristo. Amém. Por meio da palavra de hoje, quero que conversemos sobre 3 pontos a partir disso. Primeiro, gostaria que lembrássemos que o santo é alguém que prepara a razão da esperança. Está no versículo 15. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Pedro diz primeiro que devemos santificar Cristo como Senhor em nosso coração. O ponto central aqui é receber Jesus como o dono da minha vida. Dizem que naquela época, as pessoas confessavam o imperador como Senhor. Talvez vocês já tenham ouvido isso também por meio das mensagens do nosso pastor titular. Na verdade, somente o imperador era chamado de Senhor. A palavra Senhor é Kyrios, e esse título era atribuído ao imperador. Ele era chamado de dono, de Senhor. Mas os cristãos confessavam não o imperador, e sim Jesus, como Kyrios, como Senhor. Essa confissão era de fato uma confissão tremenda. Como era o título usado para chamar o imperador daquela época, aplicá-lo a Jesus era algo incômodo. Para pessoas que não criam em Jesus, para pessoas que não conheciam Jesus, essa confissão necessariamente soava desconfortável.
Por causa dela, os cristãos podiam sofrer perdas, receber críticas e ter de enfrentar dificuldades. Mesmo assim, chamavam Jesus de Senhor. Sim, nós também confessamos o Senhor como Senhor. Vivemos confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e dono. Os cristãos e santos daquela época também não abandonaram essa fé. Então as pessoas do mundo perguntavam: por que vocês insistem em viver assim? Afinal, por quê? Por qual razão vocês confessam Jesus como Senhor e vivem de modo diferente de nós? Talvez até perguntassem, mesmo sofrendo prejuízo, é realmente necessário confessar isso? É realmente necessário guardar essa fé? Nessas horas, o texto de hoje diz que o santo precisa estar preparado para responder. A preparação de que Pedro fala é uma vida que recebe sinceramente Cristo como Senhor no coração. Não são as palavras que vêm primeiro, mas a vida. A vida vem primeiro, e as palavras vêm depois. As pessoas olham para a nossa vida antes de ouvirem as nossas palavras. Quando veem uma vida que agradece mesmo em meio ao sofrimento, que escolhe a honestidade mesmo sofrendo prejuízo, que escolhe o amor em vez do ódio, por meio dessa vida, elas descobrem a esperança que há em nós. Houve um documentário chamado O Irmão da Igreja. Nessa história, aparece um diácono. Hoje ele já foi para o reino de Deus. Mas o documentário retrata a história final de sua luta contra a doença. A pessoa que filmou aquele documentário não tinha fé na época. É claro que hoje isso pode ser diferente. Mas naquele momento ela não tinha fé alguma. O filme mostra de maneira muito clara. Os cristãos têm uma postura diferente diante da morte. A atitude deles é diferente. Na verdade, o filme mostra claramente onde esse homem colocava a sua esperança. Embora pudesse ter apego a muitas coisas desta terra, e embora pudesse pensar em muitas coisas, ele viveu seus últimos dias diante de Deus, de modo reverente, como Jó. Ao ver isso, o diretor do documentário ficou profundamente tocado. E, no fim, isso se tornou o motivo pelo qual aquela história foi transformada em filme e pôde chegar ao mundo. Mesmo os que não creem ficam curiosos quando veem alguém que realmente crê em Jesus e descobrem que há alguma coisa ali. Então continuam perguntando: por que você vive assim? Creio que a nossa vida também deve poder ser vista dessa maneira. E, quando esse momento chegar, precisamos ser capazes de falar. Precisamos ser capazes de dizer com confiança onde colocamos a nossa esperança. Não é porque eu sou alguém especial. É porque Jesus Cristo se tornou a minha esperança. Devemos ser capazes de fazer essa confissão. Hoje também precisamos olhar para nós mesmos. Jesus está sendo revelado por meio da nossa vida? As pessoas, ao olhar para nós, estão perguntando a razão da nossa esperança? Pedro exorta os santos a estarem sempre preparados para dar a razão da esperança. Em segundo lugar, vemos que o santo não teme sofrer por fazer o bem. Está no versículo 17. Vamos ler juntos. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém. Instintivamente, queremos evitar o sofrimento. Mas a Bíblia diz que, às vezes, podemos sofrer mesmo fazendo o bem. Ela diz que podemos sofrer prejuízo mesmo vivendo com honestidade. Podemos guardar a fé e ainda assim ser mal compreendidos. Podemos agir corretamente, e mesmo tendo certeza de que não fizemos nada errado, podemos ser criticados. Quando isso acontece, perguntamos: Deus, que erro eu cometi para que isso acontecesse? Mas hoje 1 Pedro nos diz isto. Isso nem sempre é necessariamente resultado de um erro. Pelo contrário, ele nos mostra que pode haver sofrimento recebido por fazer o bem dentro da vontade de Deus. E o texto de hoje explica a razão no versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Amém. Irmãos, Jesus não tinha pecado. Mesmo assim, recebeu o maior sofrimento.
O mais justo sofreu a morte mais injusta. Por que foi assim? Foi para nos conduzir a Deus. Pedro está dizendo agora aos santos: o caminho de sofrimento que vocês enfrentam é um caminho que Jesus já percorreu. Portanto, entendemos que o sofrimento em si não é prova de fracasso. Pelo contrário, o sofrimento que encontramos no caminho de seguir Jesus pode ser uma marca da fé. O santo não é uma pessoa cujo alvo é uma vida sem sofrimento. Não somos pessoas que têm como alvo apenas uma vida totalmente livre de sofrimento. Uma vida totalmente confortável, tranquila e feliz. Creio que o cristão é a pessoa cujo alvo é seguir Jesus até o fim. Que este seja um dia em que nos lembremos disso. Por fim, por meio do nosso texto, vemos que a nossa esperança está no Jesus Cristo ressurreto. Os versículos 20 e 21 mencionam a história dos dias de Noé. O tempo de Noé foi uma época em que as pessoas do mundo desprezavam a palavra de Deus. Mesmo quando a palavra de Deus era ouvida, elas não a recebiam. Mas Noé creu na palavra de Deus. Mesmo quando as pessoas zombavam, ele construiu a arca em silêncio. No fim, veio o dilúvio, e apenas 8 pessoas foram salvas. Pedro liga esse acontecimento ao batismo. Está no versículo 21. Vejam o versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Pedro diz que o batismo não é simplesmente um ato de lavar o corpo. O batismo é uma confissão de fé que participa da morte e da ressurreição de Jesus. Eu morri com Jesus. Eu vivo com Jesus. Essa confissão é o batismo. Aqui, o importante no batismo não é a água em si. Creio que é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também temos esperança. Porque Jesus venceu, nós também podemos ter certeza da vitória. Porque Jesus está à direita de Deus, nenhum poder deste mundo pode ser a autoridade final. O versículo 22 termina assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Amém. Naquela época, os santos naturalmente podiam pensar que o Império Romano dominava todas as coisas. Mas Pedro afirma que esse não é o poder final. Ele confessa que aquele que está, no fim, acima de toda a autoridade é Jesus Cristo. Irmãos, esta é a esperança dos santos. Então, qual é a razão pela qual todas as injustiças desta terra não precisam nos prender definitivamente à amargura da injustiça? É que Deus, que está acima de tudo, e Jesus Cristo, que está acima de tudo, é o meu Senhor e o meu Deus. Mesmo que o mundo seja abalado, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que venham doença e sofrimento, creio que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Jesus Cristo. Creio que Ele passou pela cruz, venceu a morte, ressuscitou, e ainda agora governa à direita de Deus. Vou concluir a mensagem. Amados irmãos, hoje 1 Pedro nos pergunta: qual é a razão da esperança que há em vocês? Como vocês responderão a essa pergunta? É a saúde? São os bens? São as circunstâncias que abrangem todas essas coisas? Há algum outro apoio em que vocês estejam confiando? Ou é uma pessoa? Todas essas coisas podem ser abaladas a qualquer momento. Mas creio que a esperança dos santos está em Jesus Cristo, que não muda. Que todos vocês recebam Cristo como o dono do coração e, mesmo que encontrem sofrimento enquanto fazem o bem, sejam santos que guardam a fé e olham para o Senhor ressurreto. Por meio da palavra de hoje, há algo que eu gostaria que vocês levassem consigo. Se alguém hoje me perguntar: por que você crê em Jesus? O que eu responderei? Pedro diz que todos os santos devem se preparar para responder a essa pergunta. Não estou dizendo que todos aqui devam se tornar obreiros ou pastores. Também não estou dizendo que devam se tornar teólogos. Estou dizendo apenas que precisamos ser capazes de dizer por que passamos a crer em Jesus e que esperança Jesus se tornou em nossa vida.
Alguém poderá responder: porque Jesus perdoou os meus pecados. Outra pessoa talvez diga: porque em meio ao desespero, quem me segurou foi Jesus. Tudo isso é razão de esperança. Ao longo do dia de hoje, escrevam uma vez: porque eu creio em Jesus. Eu creio para tentar melhorar a minha vida. Eu creio em Jesus esperando alguma sorte. Eu creio em Jesus para me dar melhor do que os outros. Pensem novamente em quem Jesus é para vocês e escrevam. Pode ser uma frase. Podem ser 2 frases. Quando fizermos isso, creio que a nossa fé deixará de ser abstrata e se tornará uma fé real. E desejo que hoje seja um dia em que vocês vivam guardando essa confissão no coração. Então a nossa vida poderá se tornar evangelização, e a nossa confissão poderá se tornar evangelho. Desejando que a nossa própria existência se torne um canal que testemunha Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome do Senhor. Que eu e vocês vivamos hoje firmados em Jesus Cristo, que é a nossa única esperança.